Alô, galera, está entrando no ar mais um Tema Livre com o Paulo Ferracioli. Nós tratando, como sempre, de questões ligadas à economia, geopolítica e a esse conturbado cenário mundial que cada vez fica mais difícil. Paulo Ferracioli já está aí na tela. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, Luiz Augusto Golo, grande jornalista. Hoje eu tenho perguntas para você, hein? Para usar a sua experiência. Sim, nós vamos continuar. Nós vamos tratar, na verdade, de OCDE, que começa com com o Plano Marshall em 48, 49, ali no fim da Segunda Guerra Mundial, para o soerguimento da Europa. Então, o George Marshall, que era secretário de Estado do Harry Truman, presidente americano no pós-guerra, fez esse plano que era para ajudar as nações europeias bombardeadas e que entraram no conflito da Segunda Guerra, principalmente as que entraram do lado dos aliados, mas que não faziam parte do controle da Rússia, que ficou conhecido como a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas você ia me perguntar uma outra coisa, nós tínhamos comentado antes, você disse que não, eu vou te perguntar sobre o que era mesmo. Porque o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar destrinchar bem essa coisa da OCDE. Porque as pessoas falam como se isso fosse uma coisa neutra, como se fosse uma coisa dada da realidade, caiu dos céus. Não foi assim, foi uma montagem interessante que você puxou no ponto fundamental. Ela existe por causa do Plano Marshall. E o Plano Marshall não é apenas um plano de ajuda, é um plano de eliminar e de disputa já na Guerra Fria desde 47. A ideia era: quem tiver partido socialista da coalizão de poder não recebe recursos. Como é que vamos distribuir os recursos? Vamos criar, então, a OEC para fazer isso. Disso a gente fala daqui a pouco. Mas o que me impressiona muito, Golo, é que eu queria que você me ajudasse. Porque eu leio a imprensa, leio os jornais, acho que fala-se da entrada do Brasil no OCDE como uma coisa maravilhosa, como uma coisa que fosse trazer felicidade para todos. Tem custos significativos, significa opções. Não houve uma discussão da sociedade brasileira sobre esse tema, que eu acho importante. Eu ouço uns podcasts, inclusive da grande imprensa. Meu Deus, o que acontece, Golo? Por quê? Porque são jornalistas competentes, não são ignorantes. O que está acontecendo? Eles têm uma síndrome de burrice súbita quando se trata de raciocinar. Na realidade, a imprensa brasileira padece de uma vassalagem, de um espírito de viralatismo quando se trata de política internacional, de reafirmação dos valores brasileiros no mundo. Não é à toa que os governos populares anteriores a 2016 sofreram tanta oposição dentro do Congresso Nacional e dentro da inteligência nacional, porque eram governos voltados para essa afirmação brasileira no exterior. E se você prestar atenção, Paulo, você vai ver que mesmo no futebol, por exemplo, que é uma coisa que deve ser lúdica, uma coisa da nossa cultura popular mais autêntica e genuína, nós estamos com a narrativa pronta. Nós temos uma narrativa única e todo mundo concorda com o Tite, todo mundo acha muito bom aquilo ali. E o Brasil empata com a Colômbia, todo mundo bate palma. Eu nunca pensei em ver uma coisa dessa na minha vida. Daqui a pouco a gente está perdendo para a Venezuela e o pessoal dizendo: mas a Venezuela jogou muito bem. Que coisa maluca, né? Mas vamos voltar para o OCDE, que é o mais importante. Acho que eu respondi o seu questionamento aí com essa... Eu fico muito impressionado, porque qualquer coisa... Essa semana que passou foi uma semana que a OCDE teve na imprensa sem parar. E a palavra utilizada em todos os jornais foi que o Brasil foi convidado a entrar no OCDE. Onde é que está esse convite? Eu falei assim, mas será que no texto da carta que o OCDE mandou para o Brasil, atendendo aos pedidos desesperados do Brasil, deixa eu entrar no OCDE, deixa eu entrar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não, deixa eu entrar. Eu falei, deve ser uma carta que eles se apiedaram da gente. Fui ler a carta não diz nada disso. A carta, olha só, o Brasil com mais 5 países vão ser examinados para ver se podem entrar. E nós vamos ver exatamente o que
pode ser que interesse se a gente consegue entrar num acordo. A carta é idêntica para os outros 5 países. Convite, não houve esse convite. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque é uma repetição, sem contar que eu cheguei a ouvir coisas do tipo que a OCDE facilitaria o Brasil a fazer acordos internacionais de comércio. Olha que loucura. Então, onde saiu isso? Isso tem a ver uma Ô, coisa... Paulo, são 30 membros da OCDE hoje? Não, são 38. Eu acho 38. Que a gente podia, só para a gente, eu acho que um bom começo para a gente é a gente mostrar. João, se você pudesse botar o primeiro slide, que a gente rapidamente elimina essa questão. O primeiro slide tenta mostrar um pouco do que é a OCDE, apresentando a Organização de Cooperação Econômica da Europa, para a Europa, que foi fundada para quê? O Plano Marshall foi aprovado finalmente em 1948, embora ele tenha sido anunciado em 47, e era uma ideia de que os países que se adaptassem a uma série de ideias poderiam receber recursos do Plano Marshall. Ao final, essa OEC, que vai durar até 1961, na realidade o Plano Marshall acabou em 51, mas depois, como estava interessante acertar a discussão da cooperação econômica europeia, discutindo a própria formação da União Europeia, naquela época, Mercado Comum Europeu, tudo isso envolveu 18 países. 18 países que eram os países que não estavam, porque a palavra, a expressão muito usada pelo Churchill, antes mesmo do Truman, era cortina de ferro, os países que estivessem fora da cortina de ferro. Essa era uma coisa importante da gente lembrar. E não é à toa também que a OCDE é criada em 48, mas em 49, no bojo da disputa séria entre países socialistas e países capitalistas, o que aconteceu foi que em 1949 foi fundada a OTAN. Essa OTAN que está todo mundo falando aí é uma fundação que sai no bojo do mesmo pacote. E a OTAN é essa que no início pegava exatamente os países que são... Mas a OTAN... Mas, Paulo, a OTAN foi criada mais com um objetivo mais militar, um objetivo de controle da região. Sem dúvida. Mas a preocupação básica dos Estados Unidos naquele momento era evitar que as ideias socialistas, comunistas, avançassem ao longo da Europa. Então, esse era o grande problema. Houve uma série de ideias, e uma das fundações foi o Plano Marshall, que era um atrativo interessante, foi muito dinheiro realmente, em troca de alguns compromissos políticos. Esse plano, essa organização acaba, como eu disse, em 1961, porque aqueles membros que eram da Organização de Cooperação Europeia foram acrescentados a eles Estados Unidos e Canadá, e esses são os fundadores da OCDE. Na realidade, o termo em inglês é OECD, mas OCDE, como nós falamos aqui. E é interessante, muito interessante, sabemos que dá uma olhada na expansão do OCDE. Porque ela começa em 61, ela só vai sofrer uma expansão mínima até 1973. E o que é interessante nessa expansão é que o Japão, que havia perdido a guerra, mas estava indo muito bem economicamente, teve que entrar no começo dos anos 60, Finlândia... Apenas para eu reforçar o que você falou ainda há pouco, eu queria esse caráter de antissocialismo do Plano Marshall. Eu queria lembrar, ali naquele gráfico onde estão os países que inauguraram, os países que participaram primeiro dos 18, no grupo dos 18 países, se você puder botar de novo aquela lista dos países ali, João, aqui você vê que tem a Espanha, entre os 18, a Espanha e Portugal, que eram países neutros na Segunda Guerra Mundial, mas que eram países francamente simpatizantes do eixo, e a Itália, que lutou com Hitler, que está do lado de Hitler. E, no entanto, estão os 3 países aí beneficiados pelo dinheiro americano, desde que não participassem da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas ou fossem simpáticas, como também Itália e França, se não me engano, tiveram de abrir mão dos socialistas nos seus governos de coalizão para poder ser aceitos na OCDE, não é isso?
É exatamente isso, e é muito interessante ver. Quando a gente coloca, eu coloquei entre aspas a Alemanha Ocidental, porque a Alemanha Ocidental não existia naquele momento. Então, na realidade, havia duas zonas, a chamada bizona, que era a ocupação inglesa e americana, e a ocupação francesa. E quem representava a Alemanha Ocidental eram esses três países. A zona soviética da Alemanha, a Alemanha Oriental, ficou fora. E a história da Espanha é mais interessante, porque a Espanha viu uma pressão da Espanha por causa do franquismo, aquela coisa tradicional. A Espanha resolveu fazer, em 1959, um acordo militar com os Estados Unidos. Quando ela fez o acordo militar, os Estados Unidos disseram: não, a Espanha não é tão má assim, o franquismo é aceitável. Em 1959, a Espanha entrou na OES. Exatamente o que você falou, com mais alguns detalhezinhos só. Mas a OCDE, você vê que a expansão dela até tinha 24 membros até 73, até 2000 entraram mais alguns países, chegaram a 30, e até 2010 e 2021 chegou a 38. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que agora deu para ser negada, que é uma coisa inacreditável. A OCDE é um grupo dos países ricos. Sim, é um grupo dos países ricos. Aí as pessoas dizem: não, não é bem dos países ricos. Tem vários países. O México entrou. O México entrou em 1994. E entrou em 1994 quando ele assina o NAFTA com os Estados Unidos. Ele foi levado pelas mãos do Clinton, que o colocou na OCDE. Então, como a Colômbia também. Mas a Colômbia depois. Sim, mas também a mesma política americana. Eu queria ainda, entre 94 e 2000, queria chamar a atenção para a Coreia do Sul, porque é um país que se declara em desenvolvimento, mas que está aí desde 1999 ou 98, não me lembro bem. De 2010 a 2021, entram destes países, vamos dizer, que não são ricos, ou pelo menos que se declaram em desenvolvimento, o Chile, a Colômbia e a Costa Rica. O Chile é um país em desenvolvimento total. Basta andar pelas ruas de Santiago, basta ver o índice de distribuição de renda do Chile, que é quase tão ruim feito do Brasil. É uma coisa terrível. E o Chile, ao entrar, negociou melhor do que o Brasil, que é mais espantoso ainda, porque o Brasil, nos acertos entre o Trump e o Bolsonaro, o Brasil abriu mão de ser considerado um país em desenvolvimento na Organização Mundial do Comércio, que nos dá muitas vantagens. O Chile disse: não, eu quero entrar na OCDE, mas eu quero manter meu direito de ser um país em desenvolvimento. E manter. Exigiu. É inacreditável que o Chile fez isso e que nós não fizemos. O caso da não, Colômbia, nós entramos assim como vassalos. Nós temos esse espírito, né, de vassalos, nós somos vassalos do suzerano. Olha a Paula Nazaré aqui, olha. Boa noite, parabéns pelo debate e escolha do tema. Muito obrigado, Paula. Continue ligada aí. O Paulo Ferracioli sempre é um bom debate, uma boa conversa. Sim, Paulo, prossiga então. Não, e eu acho interessante a Colômbia, porque a Colômbia é uma organização, fica no Pacífico, tenta entrar há anos na Associação de Cooperação Econômica do Pacífico, da Ásia-Pacífico, e não é aceita na APEC. Estados Unidos não aceita, China não aceita, e Índia não aceita, devido à sua falta de acerto interno das questões das guerrilhas. E, subitamente, entra na OCDE. Na OCDE. Quem se compromete. E é um país assim com uma distribuição de renda horrível. A Costa Rica é um país tão pequeno que não chega agora, mas eu queria chamar a atenção de mais uma coisinha, Golo, antes disso. Eu sei que eu não resisto, mas repara a relação do período 94-2021. São todos, fora esses países que nós estamos citando, são países europeus. Quem saiu do bloco soviético e entrou na União Europeia, a União Europeia levou pela mão a Hungria, a Polônia, a República Tcheca, a Eslováquia, a Eslovênia, a Estônia, a Letônia, a Lituânia. Israel foi levada pelos Estados Unidos. Agora eu queria chamar a atenção para essa questão, voltando aqui à questão dos latino-americanos com a Colômbia.
e a Costa Rica também, mas a Costa Rica já é quase um Porto Rico, perto dos Estados Unidos, nem exército tem mais, desde 1949, do José Figueres, né, que acabou com o exército costarriquenho, mas a Colômbia, desde o governo Reagan, quando houve aquela declaração de guerra às drogas do governo Reagan, e que depois prosseguiu com o Plano Colômbia no governo Clinton, que a Colômbia também já virou uma estrela meio escondida na bandeira americana. Os americanos fazem o que querem na Colômbia, por isso também ignoram essa questão do Pacífico e botam a Colômbia na OCDE pela vontade própria, né? Por vontade própria, não obedecendo aos critérios que são critérios, afinal de contas, históricos, critérios que deveriam ser seguidos. O Brasil, por exemplo, para entrar para a OCDE, já tinha tratativas desde o governo Dilma Rousseff, em 2015. Mas era diferente do que é hoje. Antes de chegar nessa entrada do Brasil, deixa eu mostrar 2 mapinhas rapidinhos, pode ser? Você faz o favor, mostra esse primeiro mapa que está aí. Só para se ver os fundadores da OCDE, Europa, Estados Unidos e Canadá. A Europa Ocidental, Estados Unidos e Canadá. Depois vieram as adesões. Então, não nos iludamos. As adesões são basicamente as adesões europeias, mas entraram as ex-colônias britânicas, Nova Zelândia e Austrália, e o Japão, que tinha perdido a guerra, que estava sendo colocado lá dentro para cumprir as regras e perder espaço para fazer o que ele estava fazendo. Posteriormente entrou Chile e tudo mais. E mostra o último slide, o último mapa que eu queria mostrar por enquanto. Não, antes. Esse aí. É que a OCDE, nos últimos anos, resolveu criar uma categoria dos chamados Key Partners, os parceiros-chave. Quais são os parceiros-chave? Olha, os que estão em azul escuro são todos os membros atuais da OCDE. Os que estão em azul mais claro são Brasil, África do Sul, Índia, China e Indonésia. Quer dizer, peraí, tirando a Indonésia, é o BRICS? É o BRICS? É o BRICS mais Indonésia. Só que depois da questão da Crimeia, em 2014, vocês estão notando que a Rússia está com outra cor. A Rússia saiu dos parceiros-chave e a OCDE encerrou relações com a Rússia. Mas é interessante que é o BRICS mais Indonésia. Isso é que é interessante. E a Indonésia, que é importantíssima, aqui no Brasil se conhece pouco, mas é um PIB maior do que o do Brasil. Então, nós já somos um key partner. O que significa isso? Há mais de uma década. Significa que nós somos interessantes para a OCDE. Não fomos nós que mendigamos para virarmos um key partner. Eles nos escolheram porque o Brasil tem uma importância relativa. A troca do secretário-geral da OCDE, agora por um australiano, faz parte do embate com a China. Porque ele diz que a China reluta em entrar na OCDE porque não quer cumprir as regras certas. Entrou em junho do ano passado, agora passou a ser um australiano. Então, eu só queria falar essas coisas para depois a gente chegar no Brasil. Porque eu queria só essa questão da Dilma, mas fala mais da Dilma, por favor. Não, quero saber o seguinte, esse afã, essa afoiteza de entrar na OCDE que nós vemos agora, também pode ser mais um movimento para esvaziar o BRICS, porque nós temos já o conflito americano com a Rússia muito agudo e muito claro agora, por causa, nós tratamos até desse assunto já numa conversa anterior, por causa dessa a questão lá da Rússia, enfim, ali embaixo. Então, você acha que essa rapidez com que querem comemorar o ingresso, isso do parte do Brasil, na OCDE, também é uma determinação do governo brasileiro de esvaziar o BRICS? Eu ouço essa tese várias vezes, mas eu não vejo como esvaziar os BRICS em si. Eu acho que é mais trazer o Brasil para o lado, digamos, certo. Tá certo? Trazer o Brasil para o lado dos Estados Unidos. Porque quando você olha o mapa, você vê que estão fora
da OCDE, os países da Ásia relevantes. Se você olhar os maiores PIBs mundiais, estão aí. O maior PIB mundial, que é a China, medida em paridade do poder de compra, é a China, está fora. Segundo, Estados Unidos está dentro. Terceiro, Índia está fora. Quarto, Japão está dentro. Depois, Alemanha está dentro. Depois, Indonésia está fora. Brasil. Quer dizer, essa ideia de imaginar que os países que dão certo, que estão na OCDE, é uma bobagem. Mas, ao mesmo tempo, existe um problema: Índia, Rússia, China, e a Índia agora se aproximou bastante dos Estados Unidos. Mas os BRICS são alguma coisa que a Índia dá alguma importância. Em relação à decisão do Conselho de Segurança da ONU dessa semana, a Índia se alinhou à Rússia e à China contra a posição americana. Olha que interessante isso. São países que estão no Conselho de Segurança e que não apoiaram o dramatismo da questão da Ucrânia que os Estados Unidos quiseram colocar. Ou seja, eu não acho que seja uma coisa contra a BRICS. Eu tenho a impressão que é mais o afã brasileiro. Eu acho que tem duas razões que eu sempre me impressiono. Por que o Brasil quer entrar? Por que a elite brasileira defende tanto a entrada no OCDE? Eu acho que são duas coisas, porque eu não consigo imaginar que vão entrar um monte de investimentos estrangeiros no Brasil. Se forem investimentos de portfólio, sem dúvida alguma coisa pode ser, mas veja bem, como a Bolsa caiu muito, o capital internacional de portfólio entrou essa semana. Entrou fortíssimo. A semana passada e está começando a entrar. Agora, é uma coisa, primeiro, de uma certa vaidade de se sentir... nós somos um país rico, nós somos um país... Quem não anda nas ruas do Brasil pode acreditar nessa ladainha da riqueza, do bem-estar da população brasileira. Não é. E a segunda razão, que eu acho que essa sim que é triste, que é o complexo de vira-latas que você falou, é que a ideia de que para a gente fazer a coisa certa, a gente tem que ter um interventor externo. O externo tem que controlar o Brasil, senão o Brasil não vai fazer a coisa certa. Note, a China não está no OCDE, a Índia não está no OCDE, a Indonésia não está no OCDE. E são países que estão às mil maravilhas, encontrando seus próprios caminhos. Agora, se a gente acha que para a gente dar certo, a gente tem que seguir as regras impostas pela OCDE, porque para a gente entrar no OCDE, a gente vai ter que aderir a 251 tratados. Nós já fazemos parte de cerca de 103, 104, alguma coisa assim. Teremos que ir muito mais do que desejávamos. Quando a Dilma fez um acordo de cooperação com a OCDE em 2015, junho de 2015, era outra coisa, era um acordo de cooperação. Dos dois lados trocariam ideias. Nós agora estamos propondo uma entrada na OCDE, que foi feita a partir do governo Temer, quando ele pediu que entrássemos. E, além de pedir que entrássemos, começamos a fazer concessões as mais variadas, como as que estão sendo feitas no governo Bolsonaro. Acho que a pior de todas é a questão do país em desenvolvimento. Isso interessa para o Brasil? Será que a gente precisa de ter alguém controlando e dizendo o que é certo para a gente, ou nós temos que escolher? Porque o mais importante é que, ao aderirmos a esses 251 tratados, nós estamos perdendo o que o pessoal em inglês fala, o space policy, o espaço para fazer política. Porque muitas das coisas que nós gostaríamos de fazer para o nosso desenvolvimento são proibidas. Ou, por exemplo, vamos ter que nos conformar com certas questões relacionadas ao movimento de capitais, com certas questões relacionadas ao capital estrangeiro, com certas questões relacionadas às taxas de juros internacionais. Sobre isso eu quero depois contar uma história que chega a ser engraçada. Enfim, a gente está cedendo. Alguém pode me perguntar, eu me lembro de você, Bo, é uma catástrofe o Brasil entrar no OCDE? Eu queria retomar um pouco aqui, voltar um pouquinho nessa história que você falou. Esse negócio eu acho que é bem o retrato da vaidade dentro do viralatismo. Eu acho que os dois andam de mãos dadas. A vaidade brasileira e o viralatismo brasileiro são a causa
do nosso subdesenvolvimento cultural, histórico diante do mundo. Nós somos mais atrasados culturalmente até do que países africanos, onde as pessoas, os povos, respeitam, resgatam e cultuam os seus valores, que são os mais caros para as suas populações. Mas isso é uma outra questão. A questão da OCDE é que o Brasil, mais uma vez, nesse governo do Jair Bolsonaro, o Brasil age contra os interesses não só do seu povo, mas os interesses da nação, os interesses do país no concerto das nações e da nação brasileira em relação ao seu povo. Quer dizer, uma traição ao povo você fazer esse viralatismo, exercitar esse viralatismo. E, ao mesmo tempo, você está abrindo mão de exercer o seu papel, como você mesmo disse. Você está deixando de exercer a política e por vontade própria, de moto próprio, não precisou ninguém chegar aqui e dizer que você não pode fazer. Nós corremos e dissemos que não vamos fazer, que não queremos fazer, e damos a base de Alcântara, e bota o Ernesto Araújo no Ministério das Relações Exteriores fazendo aquelas loucuras todas. Em resumo, eu acho que nós temos esse espaço muito restrito hoje do mundo para nós agirmos. Você acredita que, a partir desse episódio da OCDE, isso pode ter desdobramentos, isso pode ser mais um agravante para a imagem do Brasil num cenário internacional, o peso do Brasil como nação? Como é que você vê isso? Eu acho que depende de quem a gente está considerando, porque é claro que o Ocidente, estrito senso, o Ocidente, Estados Unidos mais União Europeia, mais Canadá, e mais as ex-colônias, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, esses daí querem que a gente vá fazer simplesmente uma adesão, que é o que nós estamos fazendo. Poderíamos negociar melhor a nossa entrada? Poderíamos negociar 1000 vezes melhor. E agora, a estatística para ver se nós estamos indo bem ou mal é que toda semana, quando a gente consegue nos adaptarmos a uma regra nova da OCDE, alguém fala: o Brasil se adaptou a mais uma regra das 251. É bom? É ruim? Como a gente tem pessoas de bom nível, excelente nível na negociação, apesar das pressões, a negociação não está indo tão rapidamente assim. Mas, se as pressões continuam para que nós venhamos a aderir e tenhamos que aderir da forma que está se procurando, eu acho que vai ser muito ruim para o Brasil. Não vai ser catastrófico. A gente faz parte dessas regras do mundo há muito tempo. Existe uma coisa nova, quer dizer, a OMC é a Organização das Boas Práticas Internacionais. Que boas práticas internacionais? Isso é repetido ad nauseam, mas é uma coisa impressionante. Nós temos que a OCDE é quem faz a regulação das boas práticas. E se o Brasil não aderir, o Brasil ficará para trás. É verdade. É verdade. Teria uma catástrofe? Não, tem coisas boas no OCDE, tem várias coisas boas, tem estudos interessantes, estudos sobre educação, sobre inclusão social, você tem muita coisa boa no OCDE também. Também, né? Não esqueçamos disso, mas existe uma série de exigências muito discutíveis. Você quer ver uma coisa que foi a última coisa que foi negociada no OCDE? O Acordo sobre Tributação de Empresas Internacionais. Foi uma demanda do G20. Então, o mundo e o Brasil comemorou. Agora, as empresas mais importantes do mundo serão taxadas. Todo mundo comemorou, e o Brasil comemorou, e o Brasil é membro dessa... aliás, quem podia ficar fora disso aí, porque é tão escandaloso. É bem isso mesmo. Agora tem um grupo de economistas que se chama Grupo Independente de Análise das Coisas do OCDE, onde estão Stiglitz, onde está o Piketty, que estuda distribuição de renda, ele é coordenado pelo Ocampo, os economistas de alto coturno. E eles lançaram uma carta indignada com isso, abrindo aspectos que não saiu na imprensa. Foi decidido que daqui a 2 anos as empresas serão taxadas em 15%. Dizem eles, 15% é ridículo. Tinha que ser 20 e tantos por cento. Número 2, a distribuição da taxação será 70% para os países de origem das empresas. Entre 70% e
70%. E entre 20% e 30% para os países em desenvolvimento. Faça, por favor. A gente achou isso bonito. Tudo bem, vamos ter que aderir, nós somos o G20, foi quem fez a proposta de fazer alguma coisa, mas achar bonito dizer que isso é uma vantagem maravilhosa, não. Não, não. Eu sugiro que se leia a carta que o Bolsonaro recebeu da OCDE, com as condições. O tal convite, a tal da carta, está no site, é só pegar e ler. Eu leio e falo, meu Deus, isso é o convite. Se você se botar direitinho, na regra tal, na regra tal, na regra tal, na... Eu convite para você. O telegrama vira convite. Ô, Paulo, nós estamos numa conversa muito agradável, mas eu quero lembrar você que a nossa proposta de meia hora de programa, para não cansar a cabeça da galera que está acompanhando, já está se superando, já está ultrapassando esse tempo limite aí. E gostaria que você fizesse um encerramento aí. Mas me asseguro, eu quero fazer um encerramento otimista, porque esse nosso programa hoje é o segundo piloto, a segunda tentativa da gente nos encarar. Tá bom, não chegamos lá, mas já avançamos bem. Eu acho que dessa vez a gente conseguiu falar mais em pouco tempo. É verdade. O CDE a gente vai ter que voltar a ele. Vai ter que voltar a ele porque... Não, nós vamos voltar semana que vem. Maravilhas. Não é uma maravilha, também não é uma catástrofe infernal. Mas esse complexo de vira-latas, ao qual você se referiu muito bem, essa coisa da necessidade, eu tenho um slide que hoje nas minhas aulas, que chama "O Brasil necessita de um disciplinador, se não se porta mal". Vira-lata, né? Eu me lembro do texto original do Nelson Rodrigues, quando ele fala dos jogadores brasileiros diante dos jogadores brancos, suecos, de olhos azuis. Esse texto é delicioso. Tá certo, então, Paulo. Acho que a gente pode encerrar por aqui e voltar na próxima segunda-feira. Você lembrando que esse programa que vai ao ar aqui na internet, às segundas-feiras, às 20 horas, ele também está disponível no nosso canal do Tema 1 Livre no YouTube, para você ver quando você bem entender, compartilhar, divulgar entre as pessoas. É sempre uma conversa interessante, uma conversa inteligente, não é um desses programas de bobagens que a gente vê tanto aí, né, que tanto inunda o YouTube, que tanto agrada as pessoas. Muito bom, diz o Gustavo Ferracioli, que você percebe pelo sobrenome que não tem nada a ver com o nosso participante aqui. Aguardo o próximo capítulo dessa conversa. É isso mesmo, o próximo capítulo vai ser... também. Semana que vem tem o próximo capítulo. Está ótimo o papo, bem informativo, diz a Paula também. Muito obrigado, Paula, muito obrigado ao outro Ferracioli, que eu desconfio que seja mais novo do que esse aí, que está participando aqui da gente. Aliás, está difícil achar alguém mais velho do que nós aqui, viu, Paulo? Um grande abraço para vocês e até a semana que vem, segunda-feira, 20 horas, aqui no mesmo Bate-Canal, com esse mesmo bate-assunto que vai se estender essa semana e nós vamos acompanhar de perto, que é o ingresso do Brasil na OCDE. Mas talvez alguma coisa muito importante a gente possa trocar o tema para variar um pouquinho. Esse acerto entre a Rússia e a China de sexta-feira merece comentário, não merece? Sim, também, claro. Paula, você pode ficar sabendo que nós não voltaremos a esse assunto semana que vem. Vamos entrar nessa coisa da China. Eu gosto muito mais desse assunto de China. Eu gosto muito mais da geopolítica do que esse papo de OCDE, sabe, de qualquer acordo econômico, cooperação. Posso encerrar o programa com uma rápida... Vamos encerrar. Vou encerrar o seguinte, eu estou lendo O Rei Macaco. O Rei Macaco é um dos quatro livros clássicos da China, e o Rei Macaco está acompanhando um monge que vai. E eles vai buscar textos budistas na Índia. E eles ficam sendo tentados por umas pessoas. E apareceu numa certa montanha uma moça linda que impressionou o séquito do monge. O macaco olhou para aquilo, deu um murro na cabeça dela, falou: chega disso aí. Será que vocês não estão vendo que isso aí, essa maravilha dessa mulher, não é só maravilha? Isso me lembra o CDE. Fala-se só da maravilha.
Com essa, gente. Com essa, vamos deixar vocês para reflexões até a semana que vem. E prova segunda-feira, vou avisando logo aqui. Grande abraço, Paulo. Valeu e muito obrigado. Obrigado a você. Tchau. Tá bom, um abraço. E obrigado ao João também.